Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Valmir Nascimento e este é o meu e o seu canal Cultura e Teologia. Estamos chegando ao final de mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical e nessa lição estudaremos a última lição do trimestre, que tem por título O Cativeiro de Judá. Se você acompanhou as lições até aqui, fique conosco nesta lição bíblica para nós encerrarmos este trimestre. E deixo também o meu pedido, você que ainda não é inscrito ou inscrita no canal, inscreva-se e faça parte dessa nossa comunidade. Então vamos diretamente para a lição de hoje, que tem esse título, que é o Cativeiro de Judá. O texto áureo diz assim: porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Está em 2 Reis, capítulo 36, e o verso 16. A verdade prática da lição diz: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Portanto, estamos chegando então ao final de mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical e nesta ocasião estudaremos aí essa etapa muito significativa da história da nação de Israel, dos livros dos reis, que é o objetivo da nossa lição, do trimestre dessa lição, em que estudaremos sobre o cativeiro de Judá, o reino do norte. O meu desejo, a minha oração é que até aqui essa lição tenha sido muito proveitosa para você, não somente para agregar, trazer informações sobre o contexto histórico, aquilo que aconteceu na nação de Israel, seja o reino do norte ou o reino do sul, mas sobretudo eu espero que você tenha extraído princípios e ensinamentos bíblicos aplicáveis à vida cristã, que tem sido este o nosso objetivo aqui. E hoje, então, nós vamos estudar sobre essa temática e vamos entrar aqui diretamente na introdução, em que o comentarista diz assim: a fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis: Joacás, filho do rei Josias; Jeoaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levados para a Babilônia em 605 a.C., nós vamos destacar isso. Joaquim, que com apenas 3 meses de reinado vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas em 597 a.C., e Zedequias, o rei entronizado por Nabucodonosor no lugar de Joaquim. Nessa lição, veremos Zedequias rebelando-se contra o rei de Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém em 586 a.C. Aqui, o que é importante você destacar, ou nós já percebemos, que esse relacionamento, essa batalha que vai existir entre Judá e a Babilônia vai percorrer longos anos e várias deportações. O que eram essas deportações? Eram judeus que eram retirados da sua terra e eram transferidos, eram levados para a Babilônia. E nessa lição, nós temos aqui 3 tópicos para estudar hoje. O primeiro fala sobre o declínio espiritual de Judá. O segundo fala sobre a obstinação de Zedequias e a sua queda. E o terceiro tópico fala sobre Jerusalém é cercada e levada cativa. Como de costume, nós vamos aqui apresentar um comentário objetivo, breve, extraindo os princípios e as lições espirituais para a vida cristã. Então, o que nós temos aqui, qual que é o panorama geral em relação a essa lição que nós não podemos perder de vista? Então, o chamado cativeiro de Judá, ou o cativeiro babilônico, ele é iniciado, ele é empreendido por Nabucodonosor II, que é o rei da Babilônia. E isso, como já destaquei, vai se desenvolver ao longo de vários anos e em diversas etapas ou deportações. A primeira deportação de judeus da nação de Judá ali para a Babilônia vai acontecer em 605 a.C., que é quando Nabucodonosor empreende a sua campanha militar a fim de estabelecer e alongar ali o seu território, o território do Império Babilônico. Vale lembrar que naquela ocasião existiam várias nações e que elas estavam realmente
buscando ali atingir o seu apogeu. Nós tínhamos os assírios, nós tínhamos o próprio Egito, e dentro de todo esse contexto geopolítico estava a nação de Israel. Então, em 605 a.C., nós temos a primeira deportação, nós temos os primeiros judeus que são levados cativos para a Babilônia. E nesta primeira remessa, nessa primeira deportação, nós temos principalmente os nobres, aqueles que tinham uma posição privilegiada dentro da nação de Judá. Inclusive, nessa ocasião, nós podemos citar que Daniel estava incluído nessa primeira deportação. Nós extraímos isso ali de Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 16. A segunda deportação vai acontecer em 597 a.C. Aqui nós já temos o 8º ano do reinado de Nabucodonosor. Nessa ocasião, nós temos o quê? O templo ele é saqueado, mas ele ainda não é destruído. Aqui, então nós temos um avanço em relação à atuação dos babilônios em relação ao reino de Judá. Esse registro de que o templo foi saqueado, mas não foi destruído, está no segundo livro de Reis, capítulo 24, dos versos 8 ao verso 16. Nessa ocasião da segunda deportação, pelo menos 10.000 judeus são levados ao cativeiro. Inclusive, nessa ocasião, nós temos o profeta Ezequiel. Aliás, o profeta Ezequiel, ele sempre vai estabelecer como a base, né, das suas profecias a partir do cativeiro de Joaquim, o rei de Judá em Jerusalém, que também foi levado cativo nessa segunda fase. Então perceba aqui que isso envolve várias etapas, mas ao mesmo tempo envolve também o contexto de vários nomes bíblicos e também profetas. Nós temos aqui já o profeta Ezequiel, nós temos o profeta Daniel, e nós teremos inclusive um profeta muito significativo em todo esse contexto do cativeiro judaico, que é o próprio profeta Jeremias, e que falaremos mais logo adiante. Mas devemos aqui destacar que o ataque mais terrível que Judá vai sofrer por parte da Babilônia acontece de 587 a 586 a.C., né? Aliás, é nesse período que pode ser considerada a data oficial do início dos chamados 70 anos do cativeiro, que foi profetizado por Daniel, porque foi exatamente nessa ocasião que daí sim o templo de Jerusalém, o templo que fora construído por Salomão, foi destruído. E isso está, anote aí, 2 Crônicas, capítulo 36, versos 14 a 20. E nessa ocasião, na verdade de 582 a.C., aí nós temos a chamada terceira deportação, né? E isso acontece por quê? Acontece em uma represália ao assassinato de Gedalias. Quem que foi Gedalias? Gedalias foi um homem que foi designado como rei ali em Judá pelo próprio Nabucodonosor, com a autoridade dele no lugar de Zedequias, que havia sido levado cativo depois da sua rebelião contra a Babilônia. É somente para termos aqui logo no início um panorama geral do que foi o chamado cativeiro israelita ou cativeiro babilônico, conforme a palavra. A melhor expressão que é o cativeiro babilônico de quem? Da nação de Judá. Então, serão 3 grandes deportações e que ocorrem ao longo de muitos anos e que aí sim vai culminar na invasão total e na destruição da cidade de Jerusalém e também a destruição do templo. Inclusive, Jeremias registrou essas 3 deportações ali no seu livro. Muito bem, agora entrando propriamente no primeiro tópico, fala sobre o declínio espiritual de Judá. Por que Judá chegou a esta situação? Porque ela foi levada cativa por Nabucodonosor. Bom, o comentarista diz assim: os profetas do Antigo Testamento
foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Jeremias 11, versos 9 e 12. Foram todos taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado da idolatria, já estavam excedendo as medidas de Deus. Então, de fato, o que nós temos é que o reino, a nação de Israel, havia saído do todo o propósito de Deus. É o que nós temos visto aqui como um panorama dos livros dos reis. Isso aconteceu com o reino do norte e também aconteceu com o reino do sul, em razão da sua desobediência, em razão, sobretudo, da sua idolatria. E os profetas chamaram sempre a atenção do povo em relação a esse ponto. E até que culminou nessa situação desoladora por parte do reino de Judá. Aliás, o texto áureo ele é muito significativo, até contundente em relação a essa situação. Só para nós aqui reiterarmos o que disse o texto áureo, que é o texto que está em 2 Crônicas, capítulo 36 e o verso 16. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus, ou seja, Deus mandou mensageiros, mandou profetas, mas ninguém lhes deu ouvidos e, muito além disso, zombaram deles. E desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Mais nenhum remédio houve. Palavras duras, palavras pesadas, ou seja, naquele contexto, para aquelas ações da nação de Israel, não havia mais solução, não era possível remediar aquela situação, ou seja, Deus aplicaria um juízo sobre a nação de Israel. E aqui está o ponto. A invasão de Jerusalém, a levada dos israelitas para a Babilônia, não era tão somente uma questão geopolítica, não envolvia tão somente uma batalha entre duas nações. Aqui havia a consecução de um plano de Deus para a nação de Israel, e nesse caso como julgamento. Já que eles não haviam dado ouvidos aos profetas de Deus, aquilo que os profetas haviam advertido, nessa ocasião aqui, nós temos a previsão por parte dos profetas que isso aconteceria. Mas por quê? Porque agora era Deus que estava permitindo que Judá fosse levada cativa pelos seus inimigos. E nesse caso, pela Babilônia. Isso daqui é muito importante, porque o ministério de Jeremias foi exatamente no sentido de chamar a atenção que o povo pagaria um preço por voltarem as costas contra Deus. E aqui, diferentemente daquilo que havia acontecido no passado, em que Deus protegia o seu povo contra as nações inimigas, agora Deus está permitindo que Judá seja levada cativo pelo Império Babilônico. Veja o que o comentarista diz aqui. O ministério de Jeremias foi o mais importante desse período. Ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. Jeremias, capítulo 1, versos 1 a 3. Aqui é importante destacar que para nós entendermos o cativeiro babilônico, nós precisamos entender bem as profecias de Jeremias, aquilo que a vida de Jeremias se dá dentro desse contexto, ele se relaciona com os reis desse período, chamando a atenção desses reis e também exortando os falsos profetas da sua época. Porque enquanto Jeremias dizia que a nação precisava pagar um preço, ser julgada, sendo levada cativa, os falsos profetas diziam, não, isso não vai acontecer, nós seremos vitoriosos, haverá paz na cidade. E Jeremias chama atenção, dizendo que isso não aconteceria. Então, Jeremias foi mais um profeta corajoso do Antigo Testamento. Certamente, no Antigo Testamento, nós temos 2 grandes profetas corajosos. O primeiro que nós já estudamos, que foi Elias, que enfrentou Acabe, Jezabel, os profetas de Baal e também os profetas de Azera, e o outro profeta do Antigo Testamento que tem uma coragem digna de nota, por sua fidelidade a Deus, é o próprio profeta Jeremias, o profeta chorão, o profeta das lágrimas. A vida de Jeremias é realmente um grande exemplo
de fidelidade a todo o cristão. Lembramos que ele é chamado, a Bíblia diz que ele é chamado desde o ventre da sua mãe por Deus para exercer esse ofício profético. Aliás, é importante até lembrar que Jeremias, ele adivinha, fazia parte de uma família de sacerdotes. Então, Jeremias tinha tudo para ser um sacerdote, mas Deus não queria que ele fosse um sacerdote, Deus queria que ele fosse um profeta. Isso é interessante, algumas vezes as pessoas se frustram querendo seguir aquilo que os seus pais acham melhor para o seu filho, mas precisamos entender que a chamada é cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, e isso acontece com Jeremias. Veja o que diz aqui ainda o comentarista. No tempo desse grande profeta, Jeremias, havia muita discórdia e confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Por isso precisamos estar atentos para discernirmos a palavra do Senhor. Ao advertir o povo sobre os pseudo-profetas, Jeremias o fez de modo tão peculiar que parece estar se referindo aos falsos profetas dos nossos dias. Jeremias 23, versos 16 a 17. De fato, era o que estava acontecendo. Jeremias chama a atenção do povo para voltar a atenção a Deus, a obedecer a Deus. O povo, obviamente, esquece disso, e daí vem o julgamento sobre Judá. E é exatamente isso que devemos nos valer em dias atuais, porque o verdadeiro profeta não fala aquilo que o líder, aquilo que a autoridade, muito menos aquilo que o povo quer ouvir. O verdadeiro profeta é aquele que fala na orientação de Deus, mesmo que isso provoque um desconforto por parte daqueles que estão ouvindo. E daí, o que levou, portanto, a esse contexto da nação de Judá? Levou a esse contexto a desobediência, a corrupção generalizada, a idolatria, a injustiça que estava imperando dentro da sociedade, e daí, portanto, Deus traz esse juízo sobre o seu povo. E daí nós temos um contexto mais específico, que é a obstinação de Zedequias. Zedequias, que era o rei ali do Reino do Sul, a nação de Judá. O comentarista diz da seguinte forma: a teimosia de Zedequias. Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava. E por sua própria conta resolveu não dar ouvidos à voz do profeta. Jeremias, capítulo 38, versos 14 a 28. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos. Mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper. Antes proferiu toda a palavra do Senhor. Jeremias 38, versos 17 e 18. Então nós temos um Zedequias, um rei completamente alienado, aparentemente com uma boa intenção, porque ele queria proteger a nação de Israel. Mas nós já temos estudado aqui durante esta lição que as boas intenções fora da orientação de Deus é um problema. Não adianta ter boa intenção, querer fazer a coisa certa, quando não se tem discernimento e sabedoria espiritual. Zedequias precisava ter dado ouvidos ao profeta de Deus. E hoje é a mesma coisa. Nós devemos dar ouvidos à palavra de Deus, não aquilo que queremos fazer como algo positivo, buscar a prosperidade, sem levar em consideração a vontade. O que nós temos aqui é que as palavras de advertência por parte de Jeremias caíam em ouvidos loucos, ou seja, ouvidos que não deram assim consideração às profecias e às palavras do profeta. E diz-nos assim, então, o comentarista: o poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém, como está em Jeremias, capítulo 39, verso 1. Zedequias, o povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações que nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados. Então o povo estava confiando não em Deus, o povo estava confiando na sua religiosidade, nos seus rituais, apesar de toda a idolatria, apesar de toda a desobediência. Isso é um perigo. A pessoa se esquecer do verdadeiro Deus, da palavra de Deus, e confiar na sua religiosidade. E no caso da nação de Israel, foi exatamente isso que aconteceu. Eles estavam se lembrando
das promessas antigas que Deus disse através de Moisés, rememorando lá em Abraão que seria uma grande nação, e eles estavam confiantes naquela promessa. Mas sim, a promessa estava mantida de pé, porém o povo que estava desobedecendo a Deus, e aqui chegava um julgamento sobre o reino do sul, julgamento esse que havia já chegado sobre o reino do norte. E daí, Zedequias, essa relação entre Jeremias e Zedequias é uma relação conturbada, porque Zedequias não ouve as profecias por parte de Jeremias. Ao mesmo tempo, em algumas circunstâncias, nós vemos ele pedindo conselho por parte de Jeremias. Então, Zedequias é um líder instável, é um líder que cocheia entre dois pensamentos. Ele quer ouvir o profeta, mas ele não quer colocar as palavras do profeta em prática. Aliás, é uma dessas circunstâncias em que, quando Jeremias é jogado ali em uma cisterna para morrer, até que Zedequias pede para tirar, manda que retire Jeremias ali daquela cisterna. Então, Zedequias é um homem que cocheia entre dois pensamentos, não tem uma consistência nas suas decisões. Às vezes nós vemos isso na vida cristã. Tem pessoas que são bem intencionadas, mas são pessoas instáveis espiritualmente. Ela quer ouvir a palavra de Deus, mas não totalmente. Ela quer ouvir o conselho do pastor, mas não totalmente. Só naquilo que ela acha ou que se adequa àquilo que é melhor para ela. Então, meus queridos, uma aplicação muito importante aqui na vida de Zedequias é que devemos tomar cuidado com essa dualidade, com essa instabilidade espiritual, com esse ouvir mais ou menos o conselho de Deus. Nós devemos ouvir a palavra de Deus inteiramente, o conselho de Deus por completo. Se de fato Deus estava usando o profeta Ezequias, é importante, melhor, o profeta Jeremias, então deveria dar ouvido completamente àquela palavra que ele estava dizendo. E daí sim, como há uma rebelião por parte de Zedequias, porque ele não aceitava que Jerusalém seria destruída. Aliás, o Jeremias inclusive chegou a dizer, Jeremias falou claramente para Zedequias para ele se render. Renda-se para que a cidade não seja destruída. Foram palavras diretas de Jeremias para Zedequias. Jeremias capítulo 38, versos 17 e 18. Mas Zedequias não ouviu o conselho de Deus através de Jeremias. E daí nós temos o fim culminante, portanto, de Jerusalém. E daí nós temos o terceiro tópico, que é Jerusalém é cercada e levada cativa. O comentarista diz assim: a destruição da cidade santa e do templo. Após as investidas dos assírios, dos egípcios e 3 ofensivas dos babilônios, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar nem sair. Os víveres estocados foram sendo rapidamente consumidos e os animais eram abatidos e oferecidos como alimento. Até que não restou mais nada. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Que lástima! Uma cidade da promessa de Deus estava agora destruída. Foi nesse momento que o poderoso exército de Babilônia, óbvio, com a permissão de Deus, rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. O templo sagrado erigido há 380 anos foi saqueado, destruído, queimado. A glória de Israel se foi. Que notícia triste. Então nós temos aqui uma representação de fato daquilo que aconteceu com a destruição de Jerusalém e também do templo ao longo dos anos. Trazendo aqui, obviamente, para o lado espiritual, isso pode também acontecer na vida de um crente, na vida de uma pessoa, na vida de uma comunidade que esquece da aliança com Deus e acaba entrando aqui, é invadida pelo inimigo, que destrói. O inimigo, ele vem para destruir, para saquear, para matar, para roubar, para acabar com aquilo que Deus havia instaurado. Quando o Espírito Santo de Deus deixa o homem, resta somente essa situação deplorável que acontece aqui. E daí nós temos a sequência, nós temos o que é a consequência dessa invasão por parte de Nabucodonosor. Porque acontece uma matança, cativeiro, peste, pobreza. O comentarista diz assim: no livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riqueza de detalhes as deploráveis cenas que assistiu.
A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos como comida. Imagine isso, as mães que são conhecidas pelo amor aos seus filhos, chegaram a tal ponto que estavam matando e servindo aos filhos como comida. Isso daqui é de uma tristeza que nós não temos nem palavras para expressar. Até os sacerdotes perderam as esperanças e as virgens ficavam assentadas sem forças. À beira do caminho as crianças morriam de sede e fome, ninguém podia saciá-las. Então esse cenário desolador de Jerusalém após a invasão por Nabucodonosor, ela é muito retratada, muito bem retratada no livro de Lamentações. O livro de Lamentações é um livro também possivelmente escrito pelo próprio Jeremias e que retrata todo esse contexto. Nós temos aqui certamente aquela imagem, Jeremias se coloca olhando aquele momento de desolação da cidade. Então é importante você também conhecer um pouco dessa passagem bíblica que é Lamentações. Deixe-me ler aqui somente um trecho que está em Lamentações capítulo 5. Veja o que diz Jeremias. Lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco. Olhe e vê a nossa desgraça. Nossa herança foi entregue aos estranhos, nossas casas aos estrangeiros. Somos órfãos de pai. Nossas mães são como viúvas. Temos que comprar a água que bebemos. Verso 8. Escravos dominam sobre nós, e não há quem possa livrar-nos das suas mãos. Nossa pele está quente como forno, febril de tanta fome. As mulheres têm sido violentadas em Sião. Os líderes foram pendurados por suas mãos. Aos idosos não se mostra nenhum respeito. Os jovens trabalham nos moinhos, os meninos cambaleiam sob o fardo de lenha, ou seja, estavam realmente extenuados, estavam sendo levados cativos, eram escravos. Aquilo que até então existia, que era a dignidade, o respeito aos idosos, acabou de uma hora para outra. Olha o que diz mais. Os líderes já não se reúnem junto às fontes, às portas da cidade. Os jovens cessaram a sua música. Daqui também uma aplicação espiritual, né? Pessoas que perderam a espiritualidade, a vivacidade, a alegria espiritual. Dos nossos corações fugiu a alegria, nossas danças se transformaram em lamentos. Verso 16. A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque temos pecado, e por esse motivo nosso coração desfalece. E os nossos olhos perdem o brilho, tudo porque o monte Sião está deserto, e os chacais perambulam por ele. Tu, Senhor, reinas para sempre. Eu acho interessante que depois desse momento de desolação por parte de Jeremias, nós vemos também Jeremias aqui em um suspiro de esperança. Jeremias faz uma oração a Deus depois desse lamento. O lamento profundo é um choro profundo mesmo. Ele diz assim: Tu, Senhor, reinas para sempre. Ele diz: Teu trono permanece de geração em geração. Por que motivo então te esquecerias de nós? Por que haverias de desamparar-nos por tanto tempo? Aí ele diz: Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os de antigamente, a não ser que já nos tenha rejeitado completamente, e a tua ira contra nós não tenha limite. É claro que a ira de Deus, obviamente, ela tinha o seu limite ali, porque ali era uma aprovação, era um julgamento sobre a nação de Israel. É exatamente nesse sentido que devemos culminar na aplicação desse texto, daquilo que acontece com esse povo. É interessante que, como eu destaquei, Deus não queria a destruição de Judá. Deus estava julgando aquela nação. Estava trazendo as consequências dos erros, dos pecados dos judeus naquela ocasião. Aquilo era para depurar a nação de Judá, os israelitas. Tanto é assim que o povo que até então havia se esquecido de Deus e havia se entregue à idolatria, quando eles vão para Babilônia, nós vamos entender que eles voltam o coração para Deus, eles rejeitam a idolatria ali. Ou seja, era Deus trabalhando, era Deus transformando através de um julgamento. Então, há esperança, há esperança. O nosso papel é sempre olhar
as situações que passamos na vida. Se é um julgamento de Deus, se aquilo está acontecendo porque é uma prova inerente à vida cristã, ou é um julgamento de Deus que isso também nos leva a corrigir o nosso percurso. E ali, no caso de Israel, era exatamente isso, né? No caso de Judá, era exatamente isso que estava acontecendo. E depois nós sabemos que, através de Ciro, eles vão restaurar, voltar para a cidade e depois, mais futuramente, restaurar o templo. Mas nessa ocasião aqui era um julgamento. Amém? Então nós vamos chegando ao final desta lição e também ao final deste trimestre. Como eu destaquei, espero que tenha sido uma lição abençoadora para você, que tenha trazido ensinamentos não somente históricos, mas também aplicações para a sua vida espiritual. Que Deus abençoe a tua vida e até a nossa próxima aula do nosso próximo trimestre, que vamos trazer em breve para você. Até lá!